Oi, vocês sentiram minha falta? Sou eu, meu nome é Danilo. Eu estava aqui com vocês na primeira aula sobre o que é o conhecimento e os problemas. Vocês lembram lá da definição tripartida, justificação, crença e verdade, aquelas coisas? Então, hoje já é diferente. Hoje é a aula 11 e eu vou contar um pouquinho para vocês de como funciona a relação entre as entidades teóricas e a realidade empírica. Eu fiz alguns slidezinhos aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar. Eu sou muito limitado com a internet, eu acho que todos nós somos, e desde já eu agradeço por vocês estarem acompanhando o curso, eu espero que esteja sendo proveitoso. E bom, vamos filosofar juntos nesses momentos difíceis, porque é o que sobra pra gente. Por que não tá abrindo? Quero filosofar aqui. Ok, um minutinho, vai. Aham, vai abrir. Foi? Foi, boa, moleque. Então, desculpa pelo atraso. É isso, entidades teóricas e realidade empírica. E parece uma charada, né? Um nome bonito. Entidades teóricas. O que é entidades teóricas? O que são entidades teóricas? Bom, parece uma charadinha mesmo. Você vai falando o que é, tá em todas as coisas, mas ninguém vê. É por ali, tá em todas as teorias, mas ninguém vê. São as entidades teóricas, são os átomos, os elétrons, os conceitos de física como massa, temperatura, pressão, coisa que a gente não vê na prática. Por que eu falo realidade empírica? Porque a realidade empírica é justamente o que a gente experiencia ao longo da nossa vida humana. Eu acordar, eu conversar com o meu computador na expectativa de que vocês estejam entendendo o que eu estou falando e conversando comigo de volta, seja por chat, seja por encontros síncronos futuros, alguma coisa. Tudo isso faz parte da realidade empírica, é o que eu experiencio, é como eu vejo o mundo, como eu apreendo as coisas a partir dos sentidos. Então, essas entidades teóricas fazem parte das coisas que a gente não vê, mas como elas se relacionam com as coisas que a gente vê, com os fenômenos, com os eventos. Vamos dar uma olhada nisso aí. Mas antes disso, precisamos conversar sobre as teorias científicas, justamente para que depois a gente entenda o que são as entidades teóricas e como elas se relacionam com essa realidade empírica. Lembrando que é, como eu disse, a nossa vivência. A realidade empírica é aquilo que nós aprendemos do mundo sensível. É bem importante isso. Aqui eu mostro para vocês o livro que a gente está utilizando, Filosofia da Ciência Natural, do Carl Hempel, o capítulo 6, As Teorias da Explicação Teórica, as páginas 92 a 108. Eu mostro a divisão que o Carl faz, que é em características gerais das teorias, os princípios internos e os princípios de transposição, compreensão teórica, o status das entidades teóricas e explicação e redução ao familiar. É por aí que a gente vai passar. Então, vamos pensar aqui nas características gerais das teorias. Aqui eu leio um trechinho dele, que é: uma teoria é usualmente introduzida quando um estudo prévio de uma classe de fenômenos revelou um sistema de uniformidades que podem ser expressas em forma de leis empíricas. Então, justamente pensando nesse aspecto da realidade empírica e das teorias científicas, a gente vai abordar um pouquinho a importância das teorias na explicação científica. E para isso a gente vai fazer justamente essa análise tanto da natureza quanto da função das teorias científicas. O que eu quero dizer com isso? A gente vai investigar o que é uma teoria. Eu coloquei científica, mas é a teoria em geral que o Kroll está falando, tudo bem? Então, uma análise da natureza de uma teoria, o que é uma teoria, o que define, o que caracteriza uma teoria, e também sua função, né? Para que ela serve? Deve ter alguma função. Tem tanta gente fazendo teoria, deve ter alguma função. Eu não sei se a gente... Porque eu falei teoria de modo geral, mas eu não sei se, por exemplo, a gente está falando de teorias da conspiração. É mais voltado para a ciência, tá, essa aula? Mais voltada para a ciência. Então, desculpa, eu não vou falar como o 11 de setembro pode ter sido uma conspiração norte-americana, também não vou falar de outras coisas, eu vou falar mais voltado para a ciência. Peço até desculpas, porque poderia ser mais interessante do que eu estou falando, mas eu não saberia dizer. Então, vamos sobre o que eu sei um pouquinho. As características gerais da teoria. A teoria é uma legitimação de um estudo, de modo que sustenta a análise de uma sequência de eventos ordenados, derivados da vivência, né, da experiência.
dando à realidade determinadas leis empíricas. O que são leis empíricas? A gente considera leis empíricas aquelas, o que a gente chama de leis naturais, leis da natureza. Eu acho que pode fazer essa comparação, sim. Por exemplo, a gravidade pode ser uma lei e uma entidade teórica, né? Então, é por aí. E dessa forma, o papel da teoria é explicar essa sequência de fenômenos e eventos, promovendo uma compreensão profunda desses eventos, porque é bem diferente a gente perceber um fenômeno e compreender profundamente esse fenômeno, no sentido de investigar a causa e entender como ele funciona, por assim dizer. Além disso, surge a questão das entidades teóricas, já que são essas entidades as responsáveis por explicar o que está por trás dessa uniformidade dos fenômenos. Isto é, as entidades teóricas dependem de leis teóricas, que, por sua vez, servem para explicar como esses fenômenos são dados na realidade, bem como servem para prever novas semelhanças entre futuros fenômenos. E semelhanças aqui eu estou usando no sentido de regularidade, de uniformidade, né? Você pega um grupinho de coisas que aconteceu e você entende que há um padrão ali, um certo tipo de conexão, talvez, é um padrão. E existem alguns exemplos que a gente pode citar a partir disso, né? Começando aqui bonitinho. Alguns exemplos de teorias científicas e a utilidade prática dessas teorias. Começando pelo modelo astronômico ptolomaico, né? O sistema ptolomaico. E logo em seguida o sistema de Copérnico, né? O Ptolomeu e o Copérnico foram dois pensadores que buscavam fazer a ciência entender de modo geral como funciona o universo. E embora eles tenham feito teorias diferentes, né? O Ptolomeu mais voltado ali para o geocentrismo, a Terra no centro do universo, e o Copérnico voltado mais para o heliocentrismo, o Sol mais próximo do centro do universo. Gente, eu não estou aqui, desculpa, eu não estou aqui para dar uma aula para vocês, professores de Copérnico e, né, Ptolomeu, ou qualquer outro tipo de cientista. Estou aqui para talvez a gente pegar temas filosóficos e trazer isso para a sala de aula de outra forma, né? É mais ou menos isso que eu estou tentando fazer. Então, é o seguinte, esses dois pensadores, eles buscavam fazer a ciência e entender de modo funcional, ou de modo geral, como funciona o universo. E, embora tenham feito essas duas teorias diferentes, eles tentavam explicar, por exemplo, no que consistia o movimento, e também de forma geral, tá, o conceito de movimento, o que é o movimento. Eles tentavam entender e explicar no que consistia o movimento dos astros, né, dos corpos celestes, e tudo isso com base em compreensões próprias, a partir da realidade empírica, do que era o movimento e a estrutura do universo. Outro exemplo, passando aqui, eu esqueci de passar os slides, tá, gente? Mas beleza, aqui eu estou colocando mais curiosidadezinhas. Então, a gente tem uma curiosidade ali de Ptolomeu, característica, né? Aqui do sistema copernicano. Foto de Copérnico bonitão. Outros dois exemplos que a gente pode utilizar são o de Newton e de Huygens. Eu acho que se pronuncia assim, Huygens. Não sei, vou falar assim até o final da aula, vocês me corrijam depois, qualquer coisa. E esses outros exemplos, eles podem ser citados. A gente mostra Newton com a teoria corpuscular dele e Huygens com a teoria ondulatória, e as duas falam sobre a natureza da luz. Né? As duas expressam leis, a lei da propagação retilínea, da reflexão, da refração, da difração, e sendo que essas teorias buscam entender a natureza da luz, ou seja, o que define a luz, o que caracteriza a luz, o que é próprio da luz, e elas são derivadas do que os pensadores entendiam por leis básicas. Eu entendo essas leis básicas que o Carl Hempel fala, eu entendo essas leis básicas como as leis empíricas, né? As leis que proporcionam a nossa compreensão desses eventos, desses fenômenos. É uma espécie de condição necessária para a formulação de uma lei científica. Por conseguinte, é possível utilizar essas teorias para explicar fenômenos, como a refração de um feixe de luz ao passar do ar para o vidro, de modo que a teoria ondulatória de Huygens é responsável por explicar esse processo em função da lentidão e da densidade de uma onda e outra, nos pontos em que são analisadas. Aí o exemplo do Huygens e o exemplo de Newton, que tem a mesma ideia de explicação, a gente pode ver uma coisa diferente, porque é uma teoria corpuscular, ou seja, ela serve para explicar a refração a partir da atração mais forte exercida sobre as partículas de luz pelo meio mais denso. Isso aí é física purinha, eu acho. Espero que seja. De fato, esses exemplos foram postos para ilustrar a função da teoria, bem como origem, no sentido de que as teorias são originadas das leis básicas. No entanto, o último exemplo de Newton também mostra que, a partir da concepção de atração e tendo uma ideia da obra geral de Newton, é possível inferir que, quando as partículas de luz passam por um meio mais denso, elas aceleram, em oposição ao que pensava Huygens. Então, a gente tem duas teorias falando a mesma coisa, não a mesma coisa,
desculpa. A gente tem duas teorias falando sobre a mesma coisa, mas elas falam de forma diferente, ou seja, Huygens fala uma coisa, Newton fala outra. A gente está falando das mesmas entidades teóricas, da luz, por exemplo, e as teorias das leis, as teorias divergem entre si. Como isso acontece? E tem uma curiosidade sobre isso, que é Foucault, um pensador brilhante do século XX, escreveu Vigiar e Punir, A História da Loucura, A Microfísica do Poder, entre várias outras obras lindas. Ele colocou à prova as duas teorias, tanto a de Huygens quanto a de Newton, quase 200 anos depois que elas foram criadas, e a experimentação por parte do Foucault proporcionou uma resposta positiva para a teoria ondulatória, ou seja, a gente faz experimentos em cima de teorias sobre coisas que a gente não vê, que são as entidades teóricas. Obviamente a gente vê a luz, mas eu quero dizer aqui a natureza da luz, né? A luz enquanto conceito. E 200 anos depois a gente faz experimentos para testar essas coisas, é bem interessante isso. E outro exemplo ainda é a teoria cinética dos gases, né? Então, a teoria promove explicações sobre o comportamento. Deixa eu passar aqui. Não, ainda não. Não. Teoria cinética dos gases, que promove explicações sobre o comportamento desses gases, de modo que eles são entendidos por meio de manifestações de regularidades estatísticas com base em fenômenos moleculares e atômicos. Ora, esse exemplo também entra no contexto do que a gente estava falando, já que é uma teoria científica fundada em leis empíricas, cujo objetivo é explicar fenômenos em função da regularidade deles, em função da uniformidade com que eles acontecem, não é mesmo? E aí eu pensei que mais um exercíciozinho para a gente pensar em todas essas aulas, né? Será que é possível a gente fazer uma relação desse tipo de teoria com a definição tripartida do conhecimento, né? Será que a definição tripartida do conhecimento ela promove uma segurança para o método científico, promove uma espécie de validade? Dessa forma, as teorias científicas citadas poderiam ser enquadradas nessa concepção de conhecimento? Eu posso chamá-las de conhecimento? Não sei, fica aí o questionamento, né? Mas voltando ao assunto, é necessário que uma teoria ela esclareça e precise seus componentes, né? Aqui a gente falando das características mesmo de uma teoria científica. Ela precisa esclarecer e precisar no sentido de tratar com precisão, no sentido restrito, precisar seus componentes, isto é necessário que uma teoria científica seja clara e precisa em relação às entidades, aos processos básicos introduzidos pela teoria e pelas leis admitidas para que os fenômenos aconteçam em conformidade com essa teoria. Caso contrário, se a gente não tivesse essas características, se a gente não tivesse essa distinção, nós estaríamos lidando com uma mera crença ou com uma opinião, e não necessariamente com a ciência ou com uma teoria, de modo geral. Então, a necessidade de colocar as teorias nos moldes citados, ou seja, encaixar as teorias dentro dessas características, é para estabelecer um padrão, pois o que está além da física ou que segue algo meramente intuitivo não pode ser considerado dentro do contexto de uma teoria científica, senão a gente não saberia com o que trabalhar. Então, a fundamentação da teoria científica, isto é, a enunciação das condições necessárias para que essa teoria aconteça, é de extrema importância, tanto para a compreensão da teoria, quanto para a possibilidade de novas interpretações e implicações que dizem respeito aos determinados fenômenos que estão ou estarão em análise, né? E aqui a gente começa a abrir a questão da realidade empírica de entes não materiais, né? E um exemplo disso vai ser a explicação dos movimentos planetários fornecida pela teoria de Newton. Aqui eu coloquei um slide da Turma da Mônica, que é o Newton com uma maçã, e claramente muito animado, porque estava com uma maçã, e a gente lembra daquela historinha que contam pra gente que caiu uma maçã na cabeça dele, e ele começou a pensar na gravidade. Gente, não vou dizer a historinha certa, eu não tenho certeza da historinha, tá? Mas era mais ou menos isso, vocês sabem do que eu tô falando. Ok? Ok. Esse é o slide. Enfim, a teoria de Newton, ela trabalha com forças gravitacionais, ou seja, um agente imaterial, né, a gravidade. Mas como é possível enxergar a realidade desses agentes imateriais, já que é uma suposição que não pode ser averiguada empiricamente, né? Quer dizer, a gravidade, nesse caso, que é o agente material, a gente sabe que é verdade, né? Mas o que me garante que ela é real, empiricamente? Eu pergunto isso porque ninguém vê de fato a gravidade andando por aí, né? Mas o que torna a teoria de Newton aceitável cientificamente, isso é interessante, é o fato de que ele propõe hipóteses específicas que dependem das leis do movimento
e das leis e da lei da gravitação. Então, desculpa, voltando. Newton, ele propõe hipóteses específicas que dependem das leis do movimento e da lei da gravitação, ou seja, existe um contexto em que a teoria do Newton está inserida e esse contexto torna ela válida e verificável, porque a gente verifica os fenômenos que são os fenômenos explicados, né, pela teoria, e a gente vê uma concordância ali de fenômeno e teoria. Fenômeno e teoria, sendo essa concordância, a gente acredita que ela seja válida cientificamente, né? Essas leis de Newton, tá, da gravitação e do movimento, eu acho. Não, pera, volta. Leis do movimento e da gravitação, elas determinam duas coisas. Vamos dar uma olhada. Elas determinam que, quais forças gravitacionais cada conjunto de corpos físicos com massas e posições conhecidas exerce sobre os outros, e B, quais mudanças de velocidade e, consequentemente, de localização são provocadas por essas forças. E aí a gente entende que essas especificações e contextualizações dentro da teoria de Newton dão o poder para a explicação da regularidade dos fenômenos. Isso é muito importante, esse poder para a explicação, esse poder de explicação é muito importante, porque é isso que vai validar, né? Isso que vai ajudar a gente a entender o que é uma teoria e o que é uma ciência, né? De forma geral. Então é isso. Essas especificações que Newton faz, né, essas contextualizações, elas garantem esse poder para a explicação da regularidade dos fenômenos que são analisados por Newton e também garante, o que é bem legal, a possibilidade de falar sobre eventos passados e futuros que estejam inseridos nessas especificações. Outro exemplo para ilustrar isso é o do próprio Halley, sabe, do cometinha Halley, cometa Halley famoso. Né? Esse poder de explicação ele pode ser visto no exemplo do Halley, em que o astrônomo Edmund Halley, ou Halley, não sei, Halley, utiliza essa validação, né, esse poder de explicação, para prever que o cometa, observado por ele em 1682, voltaria em 1759, e também para identificar que esse mesmo cometa que foi chamado de Halley, já havia passado pela Terra. Ou seja, o que ele fez? Ele observou um cometa em 1682 e ele fez cálculos, ele calculou dentro de hipóteses com contextualizações e especificações que esse cometa voltaria em 1759 e falou bem assim, se a gente olhar para o passado e encontrar certas condições que eu já especifiquei, a gente vai ver que pode ter acontecido ou não. E aí ele vai lá e vê que já aconteceu, já havia passado pela Terra. Então, o poder de explicação e sua respectiva validade e realidade científica pode ser visto também no exemplo da descoberta do planeta Netuno, essa descoberta consiste em uma suposição da localização do planeta, dada por meio de um cálculo oriundo das irregularidades registradas no movimento de Urano, ou seja, o planeta Urano, nossa, país Urano, ai Deus, o planeta Urano tinha movimentos que eram irregulares, e aí começaram a supor a localização de Netuno. Essas suposições geraram o que a gente sabe que Netuno está hoje. Onde Netuno está hoje. Agora vamos lá para a segunda partezinha. Os princípios internos e os princípios de transposição. Né? Depois que a gente falou das características gerais de uma teoria, e falou um pouquinho também de teorias científicas, a gente pode afirmar que a formulação de uma teoria ela depende da especificação de dois tipos de princípio, os princípios internos e os princípios de transposição, justamente para fazer a separação entre uma teoria e qualquer outro tipo de crença ou opinião, não é mesmo? Então, aqui a gente define os princípios internos como as entidades, os processos básicos enunciados por essa teoria e também as leis empíricas que governam a teoria, né? As leis que permitem que essa teoria seja válida. Os princípios de transposição, por outro lado, eles dizem respeito à relação entre essas entidades teóricas e a realidade empírica. Os princípios de transposição são a ponte para essa ligação entre as entidades teóricas e a realidade empírica. Isto é, eles dizem respeito a como é dada a configuração entre a teoria e os fenômenos que já conhecemos, de modo que a parte teórica explique aquilo que já experienciamos. Errei foi tudo. Aquilo, aquilo que já presenciamos na prática. Né? Além disso, é válido lembrar que a teoria também tem função de predizer ou retrodizer, ou seja, a teoria tem a função de prever fenômenos futuros, como eu disse ali no cometa Halley, prever fenômenos futuros e passados com base na teoria proposta. Daí, podemos associar as fórmulas das ciências exatas com os fenômenos também. Eu acho que essa associação é até legal para dentro de sala de aula, né? Entender, não que os alunos tenham interesse necessariamente nisso, mas é legal a gente pensar nisso, né?
como essas fórmulas têm uma relação com a realidade, né, com os fenômenos. Por exemplo, isso não é tão óbvio, né, quando você não tem um conhecimento de exatas como eu não tenho. Então, a gente acaba aprendendo que decorar é bom, porque decorar te faz passar de ano. Nem sempre é o caso. É bom a gente investigar o que está por trás ali, por que alguém fez uma fórmula para que ela serve de verdade, né? Dá uma utilidade para ela. Os humanos adoram utilidade. Então, o exemplo da teoria cinética dos gases, da lei de Boyle, que a gente inclusive estuda no ensino médio, né? A lei de Boyle. Mostrei para vocês? Mostrei. Okay. Me perdi aqui nos slides. Não, aqui ainda. Sim. Teoria cinética dos gases e a lei de Boyle. A gente estudou a lei de Boyle no ensino médio. E a gente tem uma fórmula, né, que é uma teoria, expressando a pressão de um gás a temperatura constante, sendo inversamente proporcional ao seu volume. E a partir disso, podem acontecer novos princípios de transposição, ou seja, novas relações entre essas entidades teóricas e outros fenômenos, criando conclusões diferentes, fazendo com que a ciência continue andando, fazendo com que novas teorias continuem sendo produzidas e depois, talvez, evidenciadas ou não. E, no entanto, a relevância desses exemplos para essa aula que eu estou falando é que os princípios internos de uma teoria científica, ou seja, as entidades teóricas e seus componentes, eles não podem ser vistos de fato na prática, né? Eu acho que essa discussão cabe na matemática, mas eu não vou entrar nisso porque eu não tenho certeza. Na matemática eu quero dizer nos números, pelo menos, tipo, de ver um 4, um 3 andando, eu não vou entrar nisso porque eu não tenho certeza sobre essa discussão. Mas no caso da nossa aula de agora, a gente não tá conseguindo ver, ou a gente está com a opinião de que a gente não consegue ver essas entidades teóricas na prática, né? Porque elas não podem ser medidas diretamente nem vistas. Então a gente acaba não conseguindo vê-las. Isso vai gerar uma grande discussão depois, mas eu acho que a gente chega lá. Então acaba que as entidades teóricas não são observáveis para a gente na prática. E mesmo assim, a gente precisa delas justamente para fazer teorias. E as teorias explicam os fenômenos. Então fica nessa roda aí, tá? Mas elas existem na realidade ou não? Calma, vamos indo que a gente vai vendo, vamos indo. E é por isso que surge o problema de relacionar essas entidades com a realidade. Justamente porque elas não são observadas. E não só isso, surge também o problema de relacionar os princípios de transposição a essas realidades, né? Essas entidades, desculpa. Tanta entidade e realidade que eu me confundo, gente. Perdão. Então eu vou repetir. Surge também o problema de relacionar os princípios de transposição a essas entidades. Esse problema pode ter surgido da compreensão de ciência, pelo menos em um senso comum, como algo que tem verificação empírica, apesar de que nem sempre é o caso e nem sempre essa verificação pode ser efetuada, mas muita gente acha que ciência é aquilo que você pode provar, aquilo que tem teste, tem experimento e pode ser provado. Nem sempre é o caso e nem sempre é possível provar, tá? Só esclarecendo. E, no entanto, existem explicações para essa dificuldade de sempre relacionar os princípios de transposição com as entidades teóricas, e essas explicações podem implicar uma solução possível para o problema das entidades não observáveis. A gente pensa nessa solução como o ato de entender que, embora não seja possível medir e observar diretamente as entidades teóricas, tipo um elétron, um átomo, a gente não vê eles diretamente, nem mede eles diretamente, até porque átomo significa literalmente aquilo que é indivisível, eu acho, não sei, é igual grego ainda. Embora não seja possível medir e observar diretamente essas entidades teóricas, ainda é válido fazer essas suposições, né? Ainda é válido criar teorias, porque trata-se de um procedimento indireto, em que toda a parte teórica, entenda a parte teórica como essa parte não empírica, a parte que não está relacionada diretamente, no sentido restrito, com os fenômenos, ou com a experiência, ela está relacionada, obviamente, com os fenômenos, mas quero dizer... Eu quero separar aqui a teoria da experiência. A parte de escrever coisas e a parte de vivenciar coisas. Enfim. Me perdi, gente, o que eu estava falando. Beleza, vou repetir. Trata-se de um procedimento indireto, em que toda a parte teórica, essa parte não empírica, não vou entrar nisso de novo, senão vou me perder, está inserida no contexto de regularidade dos fenômenos. Dessa forma, os fenômenos são compatíveis com as entidades teóricas e suas respectivas suposições, pois nos baseamos na regularidade desses fenômenos e em teorias prévias, cujos fenômenos já foram observados e verificados empiricamente, e na relação entre os princípios de transposição e os princípios internos, tirando a necessidade de observar diretamente esses entes não mensuráveis, para que uma teoria científica seja real. Ou seja, a gente tira essa precisão de
de observar algo para determinar que esse algo é real, quando a gente tem todo esse contexto. E realmente, tudo bem, eu acho justo. Né? E outro ponto é entender que, outra solução possível, é entender que os princípios de transposição eles são necessários para a explicação de uma teoria e para a verificação dessa teoria, pois assim não dependemos apenas dos processos básicos e das entidades teóricas, pressupostos e contidos na explicação dos fenômenos, mas que não são observáveis diretamente, são só pressupostos, são só dados como verdade. Né? E lembrando que a realidade desses processos básicos e entidades teóricas, ou seja, os princípios internos, é dada em função de que as implicações desses processos teóricos poderão ser verificadas quando estiverem falando sobre algo que já conhecemos previamente, como algum fenômeno que já foi observado e medido. A gente vai falar um pouquinho melhor disso na última parte, quando a gente fala sobre redução familiar, justamente como explicação, né, de como uma entidade teórica pode ser uma realidade empírica. Então, depois a gente chega lá na parte de redução ao familiar e eu falo um pouquinho sobre isso. E agora um exemplo, né? Se uma teoria ela é expressa por conceitos teóricos em sua formulação, temos tipo núcleo, elétron orbital, nível energético, salto quântico. Então, a verificação deve ser dada a partir de termos os quais já vimos na prática. Como nesse caso, o vapor de hidrogênio, o espectro de emissão, o comprimento de onda associado a uma raia espectral, enfim. Coisas que a gente pode, né, coisas que já foram, talvez, verificadas empiricamente ou que já foram comprovadas por meio de outras teorias. E, aliás, esses últimos termos, né, os termos que se referem a coisas que já foram experimentadas durante nossa vida, elas possuem um nome específico. Esses termos, eles são chamados, eles já foram observados e medidos de algum modo, e eles existem de forma independente da teoria que está sendo proposta. Então, eles são conhecidos como termos de antemão disponíveis ou termos pré-teóricos. Pré-teóricos. Dada essa importância para a sustentação e validação de uma teoria X ou Y, né? Qualquer teoria vai precisar de termos assim. Enfim, podemos dizer que os princípios de transposição são responsáveis por correlacionar dois conjuntos de conceitos, justamente esses conceitos pertencentes aos princípios internos e os conceitos caracterizados como termos pré-teóricos. Essa ponte é como se fosse o coração da teoria, pois sem os princípios de transposição, os princípios internos nunca poderiam ser verificados. Legal? Legal. Legal. Show de bola. Vamos para a compreensão teórica. Bom, a gente já passou por duas condições necessárias para formular uma teoria, né? A verificabilidade e o poder explanatório, poder de explicação. Então, essas condições necessárias, a gente tem um probleminha com elas, porque elas ainda são básicas. A gente precisa esclarecer a nossa concepção acerca da qualidade de uma teoria, ou seja, a gente precisa falar se uma teoria é boa ou ruim, para saber a validade, né? Porque verificar e explicar, o poder de explicação, são... eu quero dizer que são necessários, mas não são suficientes, mas eu não tenho certeza disso. Então, eu só vou dizer que precisa especificar mais sobre uma teoria, justamente para a gente saber com o que a gente pode trabalhar ou com o que a gente não pode trabalhar. E tudo bem. E a partir disso, né, a gente vai ter que falar se é qualidade, a gente vai ter que falar se é boa ou ruim, né? Mas dizer se algo é bom ou ruim é uma tarefa muito difícil e ingrata na filosofia, porque é um conceito não absoluto, né? Semelhante ao que a gente viu com o conceito de conhecimento, né? Que todo aquele debate não chega em lugar nenhum, é a mesma coisa que a gente vai definir bom ou mal, não vai dar. Então, para fins didáticos, né, para mim e para vocês, a gente vai entender a boa teoria, que vamos para a boa teoria, boa teoria. A gente vai entender a boa teoria como sendo aquela que consegue abranger mais e aprofundar mais alguma compreensão, sendo que essa compreensão foi fornecida pelo estabelecimento de leis empíricas. Então, a boa teoria, ela consegue abranger mais e aprofundar mais alguma compreensão sensível, né? Algum experimento alguma experiência que eu já tive, eu consigo aprofundar ela e entender mais fenômenos semelhantes a partir de uma boa teoria. Isso que a gente vai entender como boa teoria. Então, de modo específico, a primeira característica de uma boa teoria é que ela promove uma interpretação organizada, sistematizada, mesma coisa aqui, unificada, ou seja, ela unifica os fenômenos diferentes, ela busca os aspectos semelhantes, regulares desses fenômenos, então ela sistematiza todos os fenômenos, ela pega os aspectos uniformes desses fenômenos
que reúne e agrupa de maneira tal que digam respeito a uma única teoria, submetida a processos básicos implícitos e apresentando as uniformidades entre os fenômenos como manifestações das mesmas leis básicas. Por exemplo, o fato de que a teoria newtoniana do movimento e da gravitação é capaz de cumprir esses requisitos e explicar vários fenômenos diferentes, como a queda dos corpos, o pêndulo simples, os movimentos da Lua, entre outros. Da mesma forma, vemos esses mesmos requisitos cumpridos nos exemplos da teoria cinética dos gases, que eu já mencionei, e na teoria de Bohr, o que nos proporciona a possibilidade de falar que essas teorias são boas teorias, são aceitáveis. E ainda assim, ainda que as funções de uma teoria científica ou de uma teoria de forma geral sejam de aprofundar nossas compreensões e de encontrar fundamentos e explicações para leis empíricas, precisamos estabelecer que as teorias não são verdades absolutas, né? No sentido de que elas não são rigorosamente exatas e sem possibilidade de exceção. E ainda sobre isso, se fossem verdades absolutas, a gente não teria tantos avanços científicos assim, porque qual que seria a necessidade de questionar algo que já é uma verdade absoluta? Por exemplo, se todo ser humano, todo e qualquer ser humano acredita que X é verdade, que quem vai discordar de X? Entendeu? Não pode ser uma verdade absoluta. Encerraria a ciência. E é por isso também que a gente vê na Idade Moderna como o sistema ptolomaico aristotélico ele é substituído pelas novas concepções dadas pela Revolução Científica do século XVII, né? E é também por isso que Newton ele aprimora a teoria de Kepler e mostra os erros da teoria de Kepler. Inclusive, o Newton faz isso mostrando que os resultados de seus cálculos, bem como as constantes utilizadas nas equações, são aproximações. Não verdades absolutas, mas aproximações. Então, o que eu quero dizer é que as teorias, seja científica, seja teoria de forma geral, elas são de extrema relevância, elas precisam existir, a gente precisa delas para continuar fazendo ciência, para continuar produzindo conhecimento, mas não devem ser consideradas dogmas, é só isso. Agora vamos para a compreensão teórica, né? Cadê a compreensão teórica? Não, pera, eu já estava em compreensão teórica. Ai, gente, me perdi nos slides de novo. Ah, tá, desculpa. Eu vou ler uma passagem do Carl Hempel sobre a compreensão teórica. Poder-se-ia ficar tentado a dizer que as teorias muitas vezes refutam as leis previamente estabelecidas em vez de explicá-las, mas isso seria deformar completamente a visão proporcionada pela teoria, que, ao contrário, justifica com rigor a aproximação em que valem aquelas generalizações empíricas. Assim, a teoria fornece uma segurança, pois vemos que ela é capaz de fornecer uma explicação sobre uma lei empírica, em vez de falar tal coisa acontece porque tal coisa acontece. Tipo, a mesma coisa, né? X acontece porque X é X. Isso que eu quero dizer. Ou falar tal, o fenômeno é assim porque sim. É que nem quando a gente é pequeno. A gente pergunta para um adulto: ah, pai, por que o céu é azul? Aí ele vai lá e fala: porque sim. Né? E você olha para ele, triste e aceita. Porque você não tem, né? Mais nada para falar. Não tem como refutar um porque sim. Mas isso não pode ser considerado ciência, muito menos uma teoria. Isso porque sim. E além disso, a teoria ela traz os princípios internos, que são responsáveis por fazer uma abertura desse leque, né, leque de produção científica, por assim dizer. Eles são responsáveis por expandir nossas compreensões da realidade, já que se a gente fizesse ciência só com aquilo que é observável, a gente ficaria muito limitado em relação a várias coisas. E um exemplo, mais uma vez, de Newton, como que ele teria feito a sua teoria, que na época certamente não tinha os mesmos avanços científicos e tecnológicos de hoje, mesmo se tivesse, talvez não influenciaria tanto. Mas enfim, ele estava lá no passado, e como que ele ia produzir uma teoria tão grande, tão bonita sobre tantas coisas, sem recorrer às entidades teóricas para fundamentar sua explicação acerca dos fenômenos? Entendeu? Ele precisava recorrer ao que era invisível para fundamentar o que ele estava tentando explicar, né? Então, sem os princípios internos, a gente ficaria com uma ciência muito limitada. Agora sim, Daniel, agora sim pode passar slide. Se quiser me ajudar. Isso, vamos lá, o status das entidades teóricas, não é mesmo? Então, as entidades teóricas, como eu mencionei, causam um certo tipo de problema. O problema consiste em entender qual é o papel delas na realidade empírica, já que não conseguimos observá-las nem as medir diretamente. Bom, aqui pode acabar virando um problema também de existência, né? Eu acho que pode. Você começa a se questionar. A gente considera real ou
Verdade é aquilo que a gente vê, mas e aquilo que a gente não vê? Podemos dizer que existe? Ok, mais um exercício filosófico aí para você pensar em casa sozinho, solitário e introspectivo. Solitário não, introspectivo, tá? Faz bem, é bom. O ócio é bom também. Enfim, voltando ao assunto. Essa relação que fazemos com os fenômenos e a concretude deles pode gerar uma ideia de que a verdade e a realidade das coisas estão apenas nas entidades teóricas, tá? Ou a ideia de que só existe aquilo que nós podemos apreender por meio dos sentidos, ou até a ideia de que as entidades teóricas não existem. Na verdade, elas são só meros conceitos teóricos úteis para a produção científica de modo geral, mas elas não existem em si mesmas. E, enfim, tem uma pancada de coisas que podem ser pensadas a partir dessa questão e, com efeito, são ideias questionáveis, pois explicar um fenômeno não implica que ele é composto apenas por entidades teóricas e apenas essas entidades existem. Também não implica que só os fenômenos compõem a realidade, sem a presença real das entidades teóricas. Esse último questionamento sobre a existência, né? Questionamento não, mas esse último argumento que fala que não existem entidades teóricas na realidade, né, sensível, eu vou deixar para daqui a pouquinho. Então, porque a ideia de explicar um fenômeno é achar uma justificativa para as leis empíricas, com base em teorias que foram formadas ao longo da história humana e com o intuito de fazer novas formulações. E eu vou seguir com essa ideia aqui agora, pelo menos. Mais um exemplo, voltando aqui. Vou tentar usar os mesmos que eu já usei, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar. A teoria cinética dos gases, ela não mostra que não existem coisas como os corpos macroscópicos gasosos, que mudam de volume quando a pressão muda, etc. Essa teoria, ela admite tudo isso, e de fato, ela quer explicar como isso acontece. Só que a forma que ela faz essa explicação é em termos de microestrutura dos gases e microprocessos que estão envolvidos nessas transformações, ou seja, ela explica por meio de entidades teóricas. Né? E dessa forma que a gente chamou de princípios internos, no sentido de leis básicas, processos básicos e entidades teóricas, eles servem como a base do saber, eles servem como esse, não a base do saber, mas essa coerência com os fenômenos, eles servem como essa explicação dos fenômenos e eles servem em conformidade com esses fenômenos também. Né? É meio que uma base, uma fundamentação mesmo. Pode ser uma fundamentação. Ele serve, pode ser talvez como um motivo ou razão pela qual a gente pode analisar determinado fenômeno. Então, a partir dessas entidades teóricas, e no caso do exemplo, a partir da pressão, do volume, da temperatura e da velocidade de difusão, que nós conseguimos fazer a associação com os macroobjetivos e macroprocessos, ou seja, a gente consegue fazer a associação com os fenômenos visíveis. Né? Dessa forma, não tem como falar, em um sentido restrito, que aquilo que vemos não está realmente ali, ou que aquilo que vemos nada mais é do que uma entidade teórica, em sua essência. Mas, na verdade, podemos explicar a existência e a composição do fenômeno, isto é, podemos colocar os princípios de transposição em conjunto com os princípios internos, dando a forma e a essência, por assim dizer, da teoria. Bem como a sua utilidade prática, né? Já que a gente faz ciência pensando no que a gente pode entender do mundo e do universo, e a partir desse entendimento, a gente busca produzir coisas que vão ser úteis para nós. O que eu quero dizer é que a ciência, a gente está partindo da opinião de que a ciência ela surge de algo que a gente já conhece, algo já é em algum grau familiar para a gente. E mesmo assim, o que eu estou falando, essa opinião que eu estou seguindo, ela é contrária ao que muitos cientistas e muitos filósofos da ciência pensam. O motivo para essa contrariedade é que muitos cientistas e filósofos pensam que essas entidades teóricas ou são inexistentes ou são só conceitos formais para explicar os fenômenos observáveis, ou seja, elas são só artifícios, né? Ou elas não existem mesmo, em nenhum caso, ou elas são só artifícios. Aqui eu leio outra passagem do Henkel, que ele vai falar: um tipo de consideração que influenciou os recentes estudos filosóficos sobre a questão pode ser resumido da seguinte maneira: para que uma teoria tenha uma significação clara, os novos conceitos teóricos usados na sua formulação devem ser claros e objetivamente definidos em termos de conceitos já disponíveis e compreendidos. Mais ou menos o que a gente estava falando. E ele segue: uma teoria expressa em termos de conceitos tão inadequadamente caracterizados deve, por sua vez, carecer de uma significação plenamente definida. Seus princípios, que pretendem falar sobre certas entidades e ocorrências teóricas, não são absolutamente enunciados precisos, não são verdadeiros nem falsos. Quando muito, eles formam uma conveniente e efetiva aparelhagem simbólica para inferir certos fenômenos empíricos, como o aparecimento de raias características no espectrógrafo convenientemente colocado, a partir de outros, como a passagem de uma descarga elétrica através do gás hidrogênio.
Então, a gente está lendo que o que o Hempel escreveu foi um argumento desses cientistas contrário à nossa compreensão de que as entidades teóricas, elas de fato existem na realidade empírica, e elas existem por meio de uma associação ou de uma... enfim. E aqui eu fico bem contente com esse trecho, porque a gente está tratando de definições e significados. E o trabalho de definir algo é muito valioso para a filosofia. Falei isso para vocês na primeira aula, o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso definir algo, mas o quanto é importante definir algo, né? Então, exigir que um conceito ele tenha uma definição muito precisa parece não ser tão funcional quanto uma noção parcial do significado dele, pelo menos para o que estamos tentando fazer nessa aula. Tá? Então, a gente não vai buscar essa definição precisa, mas a gente vai buscar um significado parcial, uma noção parcial, pelo menos de entidades teóricas. Então, a gente pode pegar, talvez, a temperatura como exemplo. Se eu estou com febre, e eu sei disso porque eu medi minha temperatura com o termômetro, eu olhei e deu 38 graus. Eu nunca defini o que é a temperatura, eu não defini essa entidade teórica, mas eu consigo entender o que o termômetro apresentou, de modo que eu posso tomar providências práticas para resolver esse problema. Eu posso tomar dipirona, não sei. E mesmo assim, o conceito de temperatura, que é um conceito de uma entidade teórica, ele foi utilizado para algo preciso, ele foi utilizado de modo parcial. Né? Ele foi determinado para determinar, nesse caso, eu nem sei se posso falar isso, mas para determinar que meu corpo estava mais quente do que deveria, grosso modo, não sei. Enfim. E é assim com várias coisas do cotidiano, tanto do cotidiano quanto da ciência. Né? A equação força é igual a massa vezes a aceleração, em que a gente define a massa como a divisão entre a força aplicada e a aceleração. Em nenhum momento a gente define, de fato, o conceito de massa, mas a gente dá uma aplicação prática para ele. A gente baseia essa aplicação na noção de que a gente já tem, na noção que a gente já tem do conceito, né? Na noção que a gente tem de massa. A gente não precisa definir explicitamente o que é a massa, mas a gente sabe mais ou menos o que é e usa esse mais ou menos que a gente sabe. E por aí a gente entende que os princípios de transposição eles também auxiliam nessa questão, porque eles nos mostram em quais contextos podemos utilizar determinado conceito, eles nos mostram os critérios para o uso de termos, de conceitos, os quais já tínhamos uma noção. Aí o Hempel vai falar sobre um segundo argumento contra a existência de entidades teóricas. Vai falar: qualquer conjunto de fatos empíricos pode, em princípio, ser subsumido em leis ou teorias muito diferentes. Por exemplo, retomando as teorias corpuscular e ondulatória sobre a luz, teríamos duas teorias diferentes para os mesmos fenômenos empíricos e, consequentemente, para as mesmas entidades teóricas. Lembra que eu falei lá do Huygens e do Newton? Pois é, a gente está vendo esse problema agora. Sendo assim, tanto as entidades teóricas da teoria corpuscular quanto as mesmas entidades teóricas da teoria ondulatória precisariam ser efetivamente reais, o que implicaria negar que essas entidades de fato existem. Elas não poderiam existir juntas. Mas tá, o que o argumento está mostrando é que a suposição de algo ela não é suficiente para admitir a existência dessa coisa. Né? Por exemplo, quando a gente acha que escuta um pássaro, a gente não pode assumir que tem um pássaro cantando. Por quê? Porque pode ser um cara, uma mulher, pode ser um ser humano assobiando que nem um passarinho. Então não é suficiente, a suposição não é suficiente para a gente afirmar a existência de algo. Esse foi o argumento de um cientista contra a existência, esse foi o segundo argumento contra a existência das entidades teóricas na realidade empírica. E não parece, mesmo assim, não parece ser um argumento suficiente para negar a realidade das entidades teóricas, porque existem formas de verificar o som, né? No caso que a gente usou do passarinho, existem formas de identificar o canto do passarinho, de conferir se é o caso que um passarinho canta ou se é o caso que um ser humano está assoviando igual um passarinho. E o mesmo pode ser dito sobre o caso das duas teorias acerca da luz, a de Huygens e a de Newton. Elas foram investigadas de modo que as suposições foram excluindo uma delas e afirmando a outra positivamente. Né? Uma delas foi ficando mais arcaica, a outra foi ficando mais, como se diz, mais válida, talvez? Não sei. O Agnaldo vai me corrigir depois, qualquer coisa. Não tem problema. Então, a partir desse exemplo aí, que eles fizeram a análise, né, das duas teorias, né, acerca da luz, a de Huygens e a de Newton, a gente pode voltar ao que eu estava dizendo, que não há certeza, de fato, na produção científica. E, mesmo assim, quando a gente assume a existência das entidades teóricas, a gente está assumindo a base para a construção da ciência, em vez de estar assumindo algo que não existe ou que é falho teoricamente. Né?
E, por fim, há o terceiro e último argumento para refutar a existência das entidades teóricas. O terceiro argumento prega o seguinte: ele vai dizer que a investigação científica visa, em última análise, a uma descrição sistemática e coerente dos fatos, dos fenômenos que percebemos pelos nossos sentidos. A ideia aqui é que as entidades teóricas, e na verdade tudo que vai além da experiência sensível, né, não podem ser considerados como aspectos do mundo físico, mas como conceitos cuja função é de instrumentos para a compreensão do mundo. Um exemplo disso é a visão sobre a teoria atômica da matéria, pelos olhos de alguns filósofos, como Ernst Mach, talvez Mach. E a visão do Mach consiste na crença de que a teoria atômica da matéria é um modelo matemático que serve para representar certos fatos ou fenômenos, mas não tem em si mesmo uma realidade física, pois átomos e moléculas não teriam essa verificação empírica, grosso modo. E, no entanto, como já dissemos, a ciência não deveria se limitar ao que é observável, pois caso fizesse isso, também não daria conta dos princípios aos quais estão submetidos as entidades teóricas, como os próprios átomos e moléculas. Não seria suficiente se a gente olhar só o que é observável. Por isso que eu estou te falando, a gente precisa dessas entidades teóricas para produzir a ciência, para ir além do que a gente consegue observar, para estabelecer meios, fundamentos, né? E beleza. Mas se esses mesmos princípios nos quais estão as entidades teóricas são de fato verificados da mesma maneira que os fenômenos observáveis, isso é, se os dois estão sujeitos ao mesmo método de análise e consideração, por exemplo, então não parece ser justo rejeitar a veracidade das entidades teóricas. E ainda assim, precisamos entender melhor o que são esses fenômenos observáveis, ou fatos passíveis de constatação prática, né? Certamente, quando a gente fala fenômenos observáveis, a gente está se referindo a tudo aquilo que pode ser presenciado por um ser humano, de modo imediato e sem auxílio de outras pessoas e outros instrumentos. Por exemplo, quando eu estou no meu quarto, olho para a janela e vejo que está chovendo. Trata-se de um fenômeno observável, não? Eu apreendo isso de maneira direta, imediata e sem auxílio de instrumentos. Pois é, mas se eu não tenho uma compreensão imediata do que eu estou vendo, em outro caso aleatório, ou eu posso dizer que ainda se trata de um fenômeno observável? Então, de acordo com a compreensão que foi dada, não é válido. De acordo com o último argumento que rejeita a existência da realidade empírica das entidades teóricas, não é válido. Porque quando a gente precisa de auxílios, seja de instrumentos, seja de qualquer outra coisa, em que estão contidas leis e princípios teóricos da física, então não podemos dizer que se trata de um fenômeno dentro daquilo que foi apresentado como definição de fenômeno observável. Desculpe. O ponto é, a definição de fenômeno observável é o problema desse argumento que tenta rejeitar a realidade empírica das entidades teóricas. Porque ele não é bom o suficiente para provar a inexistência de algo na realidade. Ou seja, essa definição ela não é boa o suficiente para garantir que é possível dizer que algo não existe só porque eu não consigo enxergar esse algo. Não tem como. Dessa forma, precisamos também admitir objetos observáveis por meio do auxílio. Né? Agora o buraco começa a ficar mais profundo. Porque por esse mesmo motivo, a gente também vai admitir a existência das entidades teóricas. Né? Se a gente aceita os objetos observáveis por meio de auxílio, tipo uma bactéria, um vírus, que a gente faz com auxílio de um microscópio, a gente acaba seguindo uma progressão que cai na admissão das entidades teóricas. Porque a gente parte do exemplo que ver a chuva caindo é real, porque eu estou vendo a chuva caindo e é real, e a gente vai para o exemplo que algum objeto só pode ser visto com microscópio, a gente também aceita que isso é real, porque a gente está vendo, e segue essa transição até os entes que não vemos, mas que podem ser verificados indiretamente, quando algum experimento baseado em uma entidade teórica dá certo na prática, por exemplo. Sendo assim, essa transição gradual invalida o terceiro argumento. E por fim, galerinha, já falei demais, eu espero que esteja tudo bem. A explicação e redução ao familiar. Bom, voltemos a uma compreensão que eu falei lá no início, a de que a teoria tem a função, entre outras, de associar e reduzir um fenômeno a fatos e princípios, além de conceitos que já conhecemos. Então, seguindo essa compreensão que eu já tinha falado, a gente vai ter uma opinião parecida com ela. A gente vai ter a opinião de que a explicação da realidade das entidades teóricas é dada por meio da redução ao familiar. E dessa forma a gente vai ver os exemplos que eu já citei, tanto da lei ondulatória, quanto da teoria cinética dos gases, quanto um exemplo de Bohr, que o Hempel usa, eu acabei não citando, entre outras teorias que trabalham com questões que são familiares para nós.
fenômenos observáveis que levam em consideração coisas previamente conhecidas empiricamente por nós, como a luz. Por conseguinte, as entidades teóricas são reais, pois são colocadas de modo relacionado a algo previamente verificado e certo. Meio que assumimos a realidade das Desculpa. Meio que assumimos a realidade das entidades teóricas por analogia, grosso modo. Em outras palavras, os princípios internos, nos quais estão contidas as entidades teóricas e as leis básicas, eles devem ser análogos a algumas leis já conhecidas e verificadas. Ou seja, essa questão de redução ao familiar, ela consiste em apurar a analogia e leis previamente estabelecidas e, de fato, familiares. Vai ter um problema com essa explicação. Eu vou citar só a teoria da relatividade. Ela assustou, ela mudou grandes concepções acerca da física, e justamente porque a ciência não pode se limitar a explicar algo pela redução ao que é familiar. A ciência ela pode contar com criação de princípios inovadores. E, no entanto, há um problema com essa explicação para as entidades teóricas, pois essa explicação implica o fato de que não é necessário justificar aos familiares. Ou seja, a gente fala da realidade empírica das entidades teóricas porque é análogo a tal coisa que já foi verificada, mas a gente não fica essa parte que já foi verificada, esses familiares, no sentido de que a gente não investiga os fenômenos que já foram aceitos e confirmados, sendo que isso daria para eles justamente o caráter meio dogmático, grosso modo, né? Eles daria justamente aquele caráter meio de certeza. E, além disso, essa implicação de que os fenômenos com os quais já estamos familiarizados não são suscetíveis de explicação científica não é coerente com a nossa ideia de ciência. Não é coerente porque a explicação científica não tem uma finalidade de criar laços familiares entre fenômenos, no sentido de encontrar analogias que sejam suficientes para defender certos pressupostos. Com efeito, a objetividade da ciência busca a análise de fatos de modo sistemático e unificado, mas no sentido de encontrar regularidade nas condições de existência de fenômenos, mas sem a necessidade de encontrar uma relação de analogia entre os fenômenos observáveis. Note que não é necessário que os fenômenos sejam familiares, mas é possível e é ótimo para a ciência quando é o caso. E com isso, pessoal, eu vou encerrando por aqui, eu já falei demais. Eu quero agradecer a todos que acompanharam até aqui. Eu peço desculpa pelas confusões e por possíveis erros teóricos. Eu espero que tenha sido proveitoso de alguma forma e nos vemos na próxima.